Há uma negociação silenciosa, carregada de suspense, envolvendo dois gigantes do país. De um lado, o Flamengo, com sua fome insaciável por reforços de peso. Do outro, o Palmeiras, que não aceita ficar para trás e busca um nome que pode incendiar de vez a temporada de 2026. E o centro dessa disputa? Um atacante argentino que já brilhou nos gramados europeus e que agora pode ser a peça que faltava para desequilibrar o cenário do futebol nacional. Segura firme, porque a informação é pesada e promete tirar o fôlego. Antes de tudo, se inscreva agora no canal, ative as notificações e deixe sua opinião nos comentários, porque o que vou revelar hoje pode mexer profundamente com os bastidores do futebol brasileiro e deixar o torcedor em polvorosa. O nome em questão é ninguém menos que Tati Castellanos, atacante argentino atualmente vinculado à Lazio da Itália. Segundo informações divulgadas pelo site Globo Esporte, o jogador tem sido alvo de desejo de duas das maiores potências da América do Sul, Flamengo e Palmeiras. A história ganha contornos ainda mais intrigantes, porque o rubro-negro já tentou a contratação na última janela, mas viu a negociação travar. Mesmo com a negativa inicial, o clube carioca não desistiu e já prepara uma nova ofensiva para janeiro de 2026. O detalhe é que o argentino estaria disposto a voltar para o continente sul-americano, o que coloca lenha na fogueira e intensifica ainda mais o clima de expectativa. O Palmeiras, por sua vez, entra nessa corrida como um desafiante perigoso, que sabe se movimentar nos bastidores e não hesita em investir forte quando enxerga uma oportunidade única no mercado. O Verdão tem a seu favor uma estrutura consolidada, uma comissão técnica que sabe trabalhar jovens talentos e uma base de elenco extremamente competitiva. Não é segredo para ninguém que o clube alviverde busca constantemente nomes que elevem o patamar da equipe e Castellanos se encaixaria perfeitamente nesse perfil. A possibilidade de ter um argentino de destaque atuando no Allianz Parque já começa a causar alvoroço na torcida, que imagina o que seria ver o atacante vestindo a camisa verde em jogos decisivos. Mas o que realmente chama a atenção é a disposição de Castellanos em recomeçar sua trajetória em território sul-americano. Depois de experiências na Europa, onde chegou a se destacar pelo Girona da Espanha antes de ir para a Lazio, o atacante avalia que pode dar um novo salto em sua carreira se atuar em um campeonato tão competitivo e visado quanto o brasileiro. A combinação de visibilidade, rivalidade e intensidade é algo que atrai o argentino, que não esconde a vontade de ser protagonista. E essa predisposição pode ser a chave para que a negociação avance de forma surpreendente nos próximos meses. O Flamengo, por outro lado, tem pressa. Com a suspensão de Bruno Henrique, o espaço no ataque está aberto, e o jovem Juninho deve ganhar mais oportunidades. Ainda assim, a diretoria entende que a chegada de um nome de peso é indispensável para manter o elenco no mais alto nível. Tati Castellanos surge como uma resposta imediata a essa necessidade, já que tem características que lembram os grandes camisas 9 que marcaram história no futebol brasileiro. A torcida rubro-negra sonha com gols, vibração e intensidade e enxerga no argentino alguém capaz de entregar tudo isso. O curioso é que, mesmo com essa urgência do Flamengo, o Palmeiras não parece disposto a dar trégua. A diretoria alviverde já se movimenta nos bastidores e, segundo apurações, teria sondado o staff do jogador para entender quais seriam suas condições de retorno. A estratégia do Verdão é clara: não deixar que o rival carioca saia na frente e, se possível, surpreender o mercado com um anúncio impactante. Esse tipo de movimento é típico do clube, que gosta de trabalhar em silêncio para só depois explodir nos noticiários com contratações bombásticas. Vale destacar que Castellanos, de 26 anos, ainda tem contrato com a Lazio, mas a falta de protagonismo no clube italiano abre espaço para uma negociação. A Lazio, que passa por uma fase de reformulação, não vê problema em liberar o atleta caso apareça uma proposta financeiramente vantajosa. E é justamente nesse ponto que a disputa entre Flamengo e Palmeiras pode se tornar ainda mais intensa.
Com cofres fortalecidos e receitas robustas, ambos os clubes têm plenas condições de apresentar uma oferta que balance o coração dos italianos e coloque o argentino de malas prontas para o Brasil. Enquanto o mercado ferve, a vida segue dentro, de campo. O Flamengo, em meio à data FIFA, segue treinando forte de olho no duelo contra o Juventude. O técnico vê no período uma chance de reorganizar o time, testar formações e dar mais rodagem a jovens talentos. Juninho, em especial, aparece como aposta para aproveitar a ausência de Bruno Henrique e pode ganhar minutos preciosos que definirão seu espaço no grupo. A torcida, no entanto, divide a atenção. Uma parte sonha com o futuro estrelado de Juninho, enquanto outra não esconde a ansiedade pela chegada de um reforço de impacto como Castellanos. No Palmeiras, o clima também é de movimentação intensa. O clube segue com sua rotina de treinos, mas os bastidores pegam fogo com as especulações. O torcedor alviverde já começa a imaginar como seria o encaixe do argentino em um esquema que privilegia movimentação, intensidade e finalizações rápidas. A ideia de ter um atacante experiente, acostumado a grandes jogos e capaz de decidir partidas parece sedutora demais para ser ignorada. E como a diretoria do Verdão costuma agir com precisão cirúrgica no mercado, a expectativa é de que os próximos meses sejam de definições bombásticas. Essa batalha pelo atacante argentino promete muito mais do que apenas uma disputa por um jogador. Trata-se de uma verdadeira guerra simbólica entre Flamengo e Palmeiras, dois clubes que se acostumaram a rivalizar em campo e agora estendem essa rivalidade para os bastidores. O torcedor sabe que, quando essas duas potências entram em rota de colisão, o resultado é sempre imprevisível. E o mais instigante de tudo é que, neste caso, qualquer desfecho pode mudar o equilíbrio de forças do futebol brasileiro nos próximos anos. Os números de Castellanos são outro ponto que pesam a favor da contratação. No Girona, durante sua passagem pelo futebol espanhol, o argentino se destacou com gols importantes, mostrando habilidade para decidir em partidas grandes. Na Lazio, apesar de não ter conseguido se firmar como titular absoluto, manteve uma média interessante e deixou claro que tem potencial para render muito mais em um contexto diferente. Sua capacidade de jogar tanto como referência na área quanto participando da construção ofensiva é vista como um diferencial, algo que tanto Flamengo quanto Palmeiras valorizam em seus esquemas. É importante lembrar que essa não é a primeira vez que o Flamengo se lança em uma negociação de alto risco para trazer nomes de peso. O clube carioca tem histórico de investir pesado em jogadores de renome, buscando sempre oferecer à sua torcida o espetáculo que ela exige. No entanto, enfrentar o Palmeiras nesse tipo de disputa nunca é simples. O Verdão, com sua gestão organizada, tornou-se um adversário temível no mercado, acostumado a vencer batalhas silenciosas e surpreender a concorrência. É exatamente isso que torna esse enredo tão eletrizante. E enquanto as diretorias trabalham nos bastidores, a imprensa segue acompanhando cada detalhe. Sites, programas esportivos e jornalistas especializados não tiram os olhos dessa movimentação, sabendo que qualquer avanço pode gerar uma onda de repercussões imediatas. O simples fato de Castellanos estar no radar desses dois gigantes já é suficiente para movimentar a indústria do futebol no Brasil. A cada nova informação, a torcida se agita, cria debates nas redes sociais e começa a especular sobre o futuro. O clima é de pura expectativa, como se estivéssemos à beira de um anúncio que pode redefinir os rumos da temporada. A questão financeira, claro, também pesa. Flamengo e Palmeiras sabem que não se trata apenas de convencer Castellanos, mas também de apresentar a Lazio uma proposta convincente. Nesse cenário entram em jogo não só o valor da transferência, mas também a forma de pagamento, bônus, metas e até mesmo possíveis parcerias comerciais. Tudo isso compõe o tabuleiro onde cada movimento é calculado. Um erro pode custar caro, e uma jogada certeira pode significar a contratação mais comentada do ano,
É impossível ignorar o impacto que a chegada de Castellanos teria em termos de marketing. Flamengo e Palmeiras, além de potências dentro de campo, são marcas gigantes fora dele. A vinda de um atacante argentino, conhecido no cenário europeu, poderia abrir novas portas de patrocínio, ampliar o alcance internacional e fortalecer ainda mais a imagem dos clubes. Essa dimensão extracampus é algo que pesa muito nas decisões das diretorias, e não seria diferente em um negócio dessa magnitude. A torcida, como sempre, é quem mais sofre com a espera. A cada notícia, a cada rumor, o coração dispara. Seria Castellanos a peça que falta para o Flamengo voltar a conquistar tudo? Ou seria ele o nome que o Palmeiras precisava para abrir mais uma era de glórias? Perguntas que, por enquanto, não têm resposta, mas que mantêm o público em suspense absoluto. O tempo dirá quem será o vencedor dessa batalha nos bastidores. Mas uma coisa é certa: estamos diante de um dos capítulos mais eletrizantes do futebol sul-americano recente. Se inscreva agora no canal, ative as notificações e deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que Tati Castellanos vai vestir a camisa do Palmeiras? Ou o Flamengo vai vencer essa guerra de bastidores? Sua participação é fundamental, e juntos vamos acompanhar cada detalhe dessa disputa que pode mudar a cara do futebol brasileiro. Não perca nenhum capítulo dessa história eletrizante, porque o desfecho promete ser histórico.